Se for para o Senhor é mais forte. Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão felizes com o Senhor? Então fique de pé, continue adorando a Ele com suas palmas, com seu glória a Deus, com seu aleluia. Aleluia, Espírito Santo, é para ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Feche os seus olhos nessa noite, coloque sua mão no coração. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nesta noite para te adorar, para te bendizer, para dizer que tu és santo, para continuar a declarar, Senhor, essa verdade. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, Senhor. E toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Toda a terra exalta o teu nome, Senhor. Exalta a ti, Senhor, pela verdade que tu és, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é majestoso. Só há um único Deus como tu. Só o Senhor é Deus em nossas vidas. O Senhor é o único Deus das nossas vidas, Senhor. Então receba, Senhor, a nossa gratidão, receba a nossa adoração, receba, Senhor, tudo o que é devido a ti, Senhor. E nós estamos aqui para declarar mais uma vez que tu és santo, Senhor. Tu és santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos pegar a palavra do Senhor. Abra aí a espada em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Deixa eu ver se tem alguém nos visitando nessa noite. Tem alguém aqui pela primeira vez? Não. Cadê? Amém. Seja bem-vindo, querido. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Outro lado também tem? Deixa eu ver. Quem é que está nos visitando aqui nessa noite? Não, ele já estava de lá para lá. Amém. Glória a Deus. Vamos aí abrir no capítulo 10, versículo 23. Diz o que é a palavra do Senhor. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois fiel é o quê? Vamos ler ali aquela versão ali. Mantemos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Tem outro fiel a nosso Deus? Eu só conheço um fiel, totalmente fiel. Aquele que não te decepciona, aquele que não nos decepciona. Ele é fiel. E Ele promete todas as coisas. E nós estamos aqui porque nós cremos nele, amém? Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: meu irmão, o Senhor é fiel. E Ele continua sendo fiel. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, louvamos a Ti mais uma vez, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor nos conduza, Senhor, nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha nesta noite derramar sobre o Teu povo, Senhor, uma chuva de bênção, Senhor. Chuva de graça, Senhor, sobre elas. E a chuva de esperança, Senhor, que já contém Tua palavra. Nós cremos em Ti. Por isso estamos aqui para Te adorar, para Te louvar, para declarar para o mundo que Tu és maravilhoso, Tu és santo. Obrigado, Senhor, por se fazer presente nesta noite. Obrigado, Senhor, por nos proteger. Obrigada, Deus, por estar sempre ao nosso lado, Senhor. Nos conduzindo, Senhor, para tudo que nós viemos fazer. Eu Te adoro, Senhor, Te louvo.
Muito obrigado por este momento da Tua palavra. Que o Senhor venha me usar, Senhor. Que o Senhor venha me esvaziar de mim mesma, Senhor. Para que Tu venha, Senhor, falar com Teu povo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom continuar adorando ao Senhor em todo o tempo. Eu estava ali no momento que o Romenil estava ministrando e eu estava ali pensando, eu falo, porque fica às vezes uma coisa repetitiva. Mas quem já conhece meu testemunho sabe que foi nesta época que o Senhor me resgatou. Então eu não tenho como deixar de falar. Porque não é sobre lembrar dessa festa. É sobre lembrar do momento que o Senhor me resgatou dela. E todo ano eu falo, Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigada, Senhor, por ter me livrado desse furdunço que é essa festa da carne. Obrigada por ter me resgatado, Senhor. E obrigado por estarmos aqui mais uma vez ouvindo a palavra. E sabendo que Ele é presente, Ele é fiel. Por isso que nós sabemos que a presença do Senhor, nosso Deus, Ele é onisciente. Mas Ele não está em todo lugar. Por exemplo, Ele não está lá. Ele não está naquela festa. Ele está aqui conosco. Ele está presente onde Ele quer. Mas Ele pode resgatar qualquer um arrependido. Qualquer um que diz, Senhor, estou aqui, como Ele fez comigo. E eu estou aqui para declarar mais uma vez o quanto me sinto aliviada por estar na presença do Senhor. Por Ele ter me fortalecido, por ter me livrado de estar em um lugar como aquele. E cada ano a gente vê o quanto tem sido cada vez mais aberto, né? A questão do que se faz, do que se é trabalhado em uma época como essa. E a gente vê o antes e o depois, vida sendo ceifada, e durante também. E a gente vê que tudo é uma consagração. Mas quando nós, como adoradores do Senhor, consagramos a nossa vida ao Senhor, e aí a gente fala assim, meu Deus, somos diferentes. Somos um povo diferente. Somos um povo marcado por Ele. Então se sinta privilegiado por fazer parte desse reino, fazer parte desse lugar. O quanto tem tanta gente que ainda não tem nem noção do que é fazer parte dessa presença, do que é estar nessa presença. Amém? Então começamos aqui uma palavra poderosa, onde o autor, ele escreve, guardemos firmes a confissão da esperança. O que se refere a essa confissão da esperança? Eu hoje confesso que o Senhor Jesus me resgatou. Ele me libertou. E nós precisamos lembrar isso todos os dias. Nós precisamos declarar isso todos os dias para o mundo ouvir. O mundo, ele precisa sim ouvir que tem um povo que foi liberto, um povo que foi resgatado pelo sangue de Jesus. Então, essa confissão de esperança refere-se à fé cristã declarada. Então, é a certeza da salvação. Quantos têm certeza da sua salvação? Não tenha medo. Temos que ter certeza. Porque eu creio que o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou. Ele me transportou do império das trevas para um reino do seu maravilhoso amor. Estamos fazendo parte de um novo lugar. De um lugar onde nós não devemos nem pensar, nem cogitar em sair. Então, nós precisamos ter essa certeza. E as promessas do Senhor. As promessas do Senhor não é somente para esse tempo, é para um tempo futuro.
É quando nós cremos que o Senhor voltará. É quando nós cremos que nós iremos ter a vida eterna. Essa certeza faz toda a diferença nessa confissão. Porque ninguém vai confessar algo que tem dúvida. Ninguém vai confessar algo que não tem certeza. Então nós precisamos ter essa certeza, porque essa certeza que vai dar garantia para aquela pessoa acreditar no seu testemunho. Você tem gerado essa firmeza para as pessoas que estão ao seu redor? Você tem gerado esse entusiasmo para as pessoas? Você tem deixado com que o momento da sua vida tenha oscilado e as pessoas têm percebido isso? Então, o autor dessa carta, ele faz isso. Ele pressiona essas pessoas praticamente, porque essas pessoas, nesse contexto, estavam vivendo um tempo de oscilação e de incerteza da sua fé. Nós precisamos crer, nós precisamos ter essa certeza, porque eu creio que não somente o Senhor me prometeu uma família, não somente o Senhor me prometeu um ministério, não somente o Senhor tem prometido coisas, mas o Senhor tem prometido algo de excelência, não somente para esse tempo, mas para o tempo vindouro. E eu creio em nome de Jesus. Então, por isso que Paulo fala tanto, que viver, o morrer é lucro, porque nós sabemos para onde vai. Nós sabemos para onde nós iremos. Então é essa certeza, essa confissão de esperança, nada mais é do que você ter a certeza para onde você irá. Não somente de viver as promessas desse tempo, mas também a promessa daquele dia que está sendo preparado para mim e para você. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, não duvide, não oscile na sua fé, porque quem prometeu é fiel. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. E ele diz: guardemos firmes. Significa agarrar-se, manter a convicção, sem vacilar. Seja convicto de quem você é. Quando muitos não têm aquela certeza do que ele faz parte, de onde ele faz parte, de quem ele crê, ele acaba não tendo uma identidade firmada. E acaba que ele chega em um lugar, ninguém sabe quem ele é. Porque ele não sabe, ele não tem a confissão da esperança. E ele vive sem guardar firme, sem manter essa convicção. Então, nós precisamos não somente ter fé, mas ter a convicção da sua fé. Sem vacilar. O que é sem vacilar? Independente de circunstâncias, independente de qualquer coisa, eu sou convicta de quem eu creio. Eu tenho convicção de quem a minha fé está firmada. Então precisamos sim ser firmes a cada dia, perseverar e não deixar a nossa fé escapar, mesmo que sob pressão. Aquele povo, ele sabia. Na verdade, tinha alguém para ensinar eles, né? A manter sempre firme. O Senhor sempre estava lembrando que Ele era Deus da vida deles. E muitas vezes as pessoas oscilam porque acham que aquele problema, ela precisa cuidar daquele problema, dar ênfase àquele problema, e esquece de quem promete, é fiel, cumpre todas as coisas. O diácono Romenil falou de tempo, né? Tudo tem um tempo. Será que sua fé vai estar firme, mesmo sabendo que vai demorar um pouco?
mesmo sabendo que aquilo que você desejou para esse tempo ainda não aconteceu, sua fé manterá firme? Ou vai ser oscilante? Então, mesmo que a pressão venha, mesmo que venha as tempestades, nós precisamos nos manter firmes, porque quem nos chamou é fiel para cumprir. E Ele não vacila. Ele não vacila. Então, sem vacilar, é o que? Nos manter inabalável. Nos manter inabalável. Sabe aquele momento que vem chuva, que vem cascalho, que vem tudo na sua cabeça? E você, sem vacilar, você sem oscilar a sua fé, continua intacto. Em quem você crê? Eu confio em Deus. Em quem você crê? Você é que nem Jó. Tá ali, vem, tira tudo, arranca filho, arranca os animais, arranca tudo. E ele continua crendo em Deus. Então, antes de acontecer qualquer coisa, qualquer pressão que venha, você continue crendo, continue alimentando essa fé, sem vacilar. Amém? Então, nós precisamos o quê? Saber que Deus, Ele, independente se a nossa fé está pequena, se nossa fé está grande, o Senhor, Ele continua prometendo. Somente aqueles que têm certeza de quem o Senhor chamou, de quem o Senhor tem firmado os seus passos, porque eu creio que cada momento que nós acordamos, despertamos, toda vez que nós lembramos que temos um Deus que nos sustenta. Imagine você acordar e lembrar que tem um Deus que te sustenta todos os dias. Isso é um privilégio grande. É um privilégio grande. E Deus, Ele conhece o coração daqueles que realmente depositam sua confiança nele. Então, nós precisamos de quê? Saber que a nossa fé, a nossa esperança está em um único lugar. É o nosso Deus. A minha versão aqui diz assim: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Nós construímos sonhos, nós idealizamos tantas coisas, mas só existe um Deus que promete e cumpre. E ainda diz que Ele, ainda diz aqui que Ele fez a promessa. Quantos tem promessas aqui? Ele fez a promessa e Ele há de cumprir. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez. Pastora, mas eu não conheço todas as promessas de Deus. Leia de Gênesis e Apocalipse e você vai entender quais são as promessas para a sua vida. Sem contar nos sonhos que você tem, nos desejos que você tem, que estão atrelados à vontade dEle. Então, se a sua vontade também esteja unida com a vontade de Deus, atrelada com os projetos de Deus para a sua vida, Deus está no negócio. E Deus irá cumprir. Amém? Olhe para o seu irmão mais uma vez. Diga assim: meu irmão, o Senhor tem promessa para a sua vida. E Ele há de cumprir cada uma delas. Amém? Glória a Deus. O tema dessa noite é firmes até o fim. Que fim, pastora? O fim já está tão próximo do fim? Está próximo do fim. Então, você vai estar firme até o fim? Olhe para o seu irmão, olhe para a cara dele para ver se realmente ele está firme até o fim. Eu estou vendo gente assim, ó. Olhe para essa pessoa desanimada assim, ó. Olhe para ela e diga: se você está firme até o fim, minha irmã? Você está firme mesmo?
Porque eu tenho certeza absoluta que quem prometeu na sua vida, você não vai morrer sem você ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Se for para o tempo de vida, senão você vai receber na glória. Amém? Glória a Deus. E o que nós podemos tirar dessa palavra? Quando eu li esse versículo, ele, na verdade, ele é para esse tempo mesmo. Ele é para esse tempo. Por quê? Porque a gente sabe que nós vivemos uma geração que muitos falam, mas não cumprem. A gente vê muita gente fazendo promessas. Antigamente, as pessoas... Meu esposo, ele fala muito sobre isso. Que as pessoas compravam muito... Eu não cheguei nessa época, não. Mas compravam pelo nome do pai, né? Não cheguei nessa época, não. Mas o pessoal fazia isso. Fulano de tal é na casa de fulano de tal. O pessoal vem aqui, enchia o carrinho aí, enchia a cestinha e ia para casa. Confiando em quem? No nome daquele abençoado lá, que eles confiam. Então, hoje as pessoas marcam um compromisso com você, te dá furo, sem importância nenhuma, sem dar uma satisfação. Hoje está assim. Então vivemos hoje uma geração de gente que promete. Agora imagine Deus pegar uma lista dos fiéis e chegar assim e escrever assim: Senhor, eu prometo, Senhor, que eu vou até o fim nessa obra, eu vou ajudar o meu pastor, eu vou... Aí o anjo fala assim, os faltantes aqui, os que prometeram e não cumpriram. Agora imagine se Deus for assim com a gente. Você vai suportar? Então está na hora da gente pensar nisso. O viver firmes na esperança é você não somente crer que Deus é a sua esperança, mas também você provar para Deus, através da sua fé, que Ele realmente é a sua esperança. Não ficar de braços cruzados esperando o tempo passar. Nós precisamos viver um tempo onde a nossa palavra venha gerar transformação naqueles que estão ao nosso redor. Mas hoje, Deus pode contar com poucos. Então, nós precisamos permanecer firmes. Então, a igreja precisa o quê? Declarar fé. Foi o que nós lemos aqui. Viver com coerência. É você falar e sustentar aquilo que você falou. Então, vamos mudar um pouquinho aquilo que... estamos vivendo sim uma geração fraca. Fraca de fé, fraca de entusiasmo, fraca de viver sempre prometendo as coisas para Deus e não cumprindo. Então vamos mudar isso. Vamos passar a viver um tempo, porque o Senhor, como nós lemos aqui, Ele já prometeu. E diz que aquele que criou a promessa, aquele que fez a promessa é fiel. Mas Ele pode contar com o povo? Ele pode contar com você? Ele pode contar comigo? Eu acredito que Deus, Ele quer contar comigo, com você. E nós precisamos, eu sei que hoje é uma noite de a gente adorar a Deus com as nossas atitudes, com os nossos lábios, adorar o Senhor, como nós já louvamos aqui. Só que nós precisamos confessar isso. Nós precisamos declarar isso. Viver, sabe, nessa convicção. Viver confessando que nós temos esperança no único Deus. Então, não é tempo de viver uma fé emocional. Diga para o seu irmão mais uma vez: meu irmão, não é tempo de vivermos uma fé emocional. É tempo de fé decidida. Então, não é promessa. Não é promessa sem cumprir. É promessa com cumprimento. Eu vou, eu faço. Eu penso, eu vou fazer aquilo que o Senhor me ordenou, me chamou para fazer.
Mas para viver esse tempo de promessas, precisamos o quê? Suportar esses processos. Romenil ia desistir logo ele pegou e cavou um buraco ali, enterrou o negócio, pronto, já achou que já deu. E nós precisamos viver cada processo. Deus nos ensina cada detalhe a viver os processos da nossa vida. Por quê? Porque quando a promessa vier, nós vamos segurar ela e vai ser de longa duração. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Então, você que vive prometendo as coisas, e eu não digo somente as coisas no momento da sua oração, mas aquilo que você declara, aquilo que você abre a boca para falar. Isso é muito sério. Nós sempre falamos aqui de confissão. Nós entendemos que aquilo que nós falamos, declaramos, isso é importante. Então, se você colocou a mão no arado, se você sabe das suas responsabilidades, você sabe que Deus um dia vai cobrar tudo isso. Amém? O versículo 36 diz que temos necessidade de perseverança. Necessidade de perseverança. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui está falando o quê? De sempre estar vivendo uma vida de sacrifício. De sacrifício. O versículo 36, eu li o versículo 26, diz: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Olha aí, que já tem um outro contexto para a gente se apegar aqui. Porque Ele afirma que necessitamos de perseverança. Mas por que nós necessitamos dessa esperança? A fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, aí sim, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Então existe uma condição, sim. Existe. E nós precisamos saber disso. Nós necessitamos viver de perseverança. No versículo que nós lemos anterior, diz sobre esperança. E perseverança é a gente persistir na esperança. A gente persistir naquele que prometeu e vai cumprir. Nós não podemos desistir. Nós precisamos crer até o fim. Persistir naquilo que o Senhor já nos prometeu. Amém? Mais uma vez. Agora pegue no ombro aí do seu irmão, só para ele despertar. Diga assim: meu irmão, não basta somente você ter esperança. A Bíblia diz que nós necessitamos ter perseverança. Amém? Aplauda o Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor nunca se atrasa. Ele tem um tempo para todas as coisas debaixo da terra. E isso tem que ser algo algo firmado em nossos corações. Mas somente os maduros vão entender isso. Somente quem já alcançou um nível de maturidade vai entender que tudo acontece no tempo que Ele determinou. Porque os imaturos vai ficar bicudo, vai ficar chateadinho, vão sair da igreja, vão se desanimar, vai desanimar outros, vai colocar culpa do que aconteceu no pastor, na liderança, em quem está ao seu redor. E é isso que acontece. Então, Deus, Ele só vai te dar algo quando você estiver maduros.
maduros na fé. Para gerar essa maturidade na vida do ser humano, somente para aqueles que realmente entendem o que é estar firmado em Deus. É saber de onde Ele te tirou. E não vai ficar, meu Deus, está demorando. Está demorando, não. Ele está caprichando. É diferente. Ele está caprichando. Amém? Então, antes da promessa, vem o processo. Antes do cumprimento, vem o quê? O caráter. Para entender se nós estamos maduros ou não para receber a promessa. Será que Deus vai... Ele promete e Ele vai entregar de bandeja assim, ó, para alguém que não está... que está andando vacilando, as pessoas que não ele está vendo que não está tendo uma certa maturidade para receber determinada promessa. Então, Deus não é menino. Deus é Deus. Então, antes da promessa, declare isso, antes da promessa, vem o processo. Antes do cumprimento, vem o caráter. Amém? Então, temos que trabalhar sim o nosso caráter. Então, é tempo de olhar para frente. Olhar para aquilo que o Senhor determinou. Olhar para aquilo que está na minha frente, que eu preciso fazer. Não é tempo de olhar para trás, ficar esperando as coisas, sabe? É tempo de olhar para frente e entender que Deus, Ele está presente em todas as circunstâncias. O capítulo 11 fala dos heróis da fé. Pessoas que não viram tudo acontecer, mas morreram crendo. Amém? A nossa geração quer ver para crer. Mas o reino é sobre crer e não ver. Amém? Então nós vamos saber que Deus, nós temos que saber que Deus, Ele quer e Ele vai fazer todas as coisas se cumprirem em nossas vidas. Mas não é de qualquer jeito. Não é vacilando, não é murmurando, é entregando, se entregando. E nós lemos aqui na plenitude, na inteireza de coração, na totalidade. Deus, Ele ama essa palavra. Deus, Ele ama isso. Deus, eu dou minha... Deus, ele, quando Ele olha para a gente, Ele quer o quê? A totalidade da busca, a totalidade da adoração, a totalidade da entrega. Deus, Ele não quer nada pela metade. Porque a palavra dele não tem dizendo que Ele vai cumprir pela metade. Mas vai cumprir tudo. Tudo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Porque Ele fez a promessa. E Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, você está firme? Ou apenas frequentando, ouvindo, para saber, para entender? Tem gente que entra na igreja para entender. Só que nós precisamos nos entregar para a gente entender. Entregar, buscar de verdade aquilo que Deus, Ele espera de nós. Então, se Deus demorar, você continua crendo nele? Essa demora é nossas palavras, tá? Porque Deus, Ele não se atrasa. Deus, Ele não demora. Ele cumpre no seu tempo. Então, se no nosso tempo, na nossa axiologia, se nós estamos achando que Deus está demorando, você vai suportar? Você vai ficar firme até o fim? Amém? Eu só vi o presbítero André responder. Você vai ficar firme até o fim? Amém. É isso que Deus quer de nós. É a gente declarar confissão de esperança, é isso. Eu creio, fazendo chuva, fazendo sol, eu creio em Deus. Se está fundo, se está raso, eu creio em Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é um Deus determinado. E Ele quer filhos também determinados. Então, nós precisamos, nesse tempo, orar pelo nosso caráter. Orar
pelas nossas entregas, as nossas buscas. E o apóstolo estava pregando no monte semanas atrás e falando sobre isso, sobre essa questão da gente viver nesse tempo, viver buscando a Deus sem buscar as coisas. E a gente fala assim, a gente cai assim, às vezes numa incoerência, mas não é incoerência. É porque quando Deus olha o nosso coração, Ele sabe as nossas necessidades. E nós sabemos que Deus também sabe das nossas necessidades. Nós conhecemos, nós sabemos que Deus conhece. Porque Deus conhece todas as coisas. Então você imagina Deus está ali, que às vezes a gente demora para a gente ter um momento de busca com Deus. E quando a gente vai buscar a Deus, Senhor, faz isso, Senhor, olha a minha conta. Senhor, trabalha nisso, Senhor, na minha vida. Só querer. E não entrega o seu coração para uma busca incessante. Então, às vezes a gente atrasa para buscar Deus. E quando a gente vai, Deus está ali na expectativa, achando que vai ter o nosso coração total para Ele. E a gente faz pedir. Então é somente isso que a gente tem alertado e a gente tem falado isso. Deus conhece as nossas necessidades. E quando você entrega o seu coração na totalidade, as coisas vão acontecer. Porque primeiro o seu coração estava ali para adorar. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém também. Ele continua sendo Deus. O duro é você cantar esse louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Isso chega em tala aqui na sua garganta. Porque você quer que as coisas aconteçam. E eu creio que Deus também quer. Mas Deus continua esperando a nossa confissão da esperança. E Deus continua querendo corações adoradores que buscam Ele em espírito e em verdade. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé nessa noite, aplaudindo o Senhor, aplaudindo o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos manter firmes nas Tuas promessas. Obrigada, Senhor, por andar com fé. Obrigada, Senhor, por nos manter a nossa fé firmada em Ti. Senhor, não queremos andar oscilando. E esse tempo, Senhor, muito mais, é que precisamos confessar ainda mais que o Senhor é o Deus da nossa esperança. O Senhor é um Deus que não vacila. O Senhor é um Deus que não precisa de secretário. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece o nosso coração, nossos pensamentos. O Senhor sabe, Senhor, quando nós andamos errantes. O Senhor sabe quando andamos nas falhas, nos erros. E mesmo assim, o Senhor não retira aquilo que o Senhor falou sobre as nossas vidas. Porque quem fiz a promessa. E eu manterei a minha palavra. Eu cumprirei todas elas. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos manter firme nas Tuas promessas. Obrigada, Senhor, por nos levantar nesse tempo para fazer a diferença. O Senhor nos escolheu nesse tempo para fazer a diferença. O Senhor olha para esse mundo e vê um mundo, só tem tragédia. Só tem coisas, Senhor, horríveis. Ó Deus, mas existe um povo sim, que ainda tem adoração para Te dar. Ainda, Senhor, tem um povo que ainda confessa a Ti todos os dias. Crê que o Senhor é Deus. Ó Deus, obrigada, Senhor, por nos levantar nesse tempo, Senhor, para fazer a diferença, Senhor. E nós queremos ser essa diferença. Nós queremos ser todos os dias, Senhor. A Tua palavra diz que nós temos que confessar
Viver em tempo, viver confessando a esperança que é o Senhor. E nós queremos isso, Senhor. Nos manter firmes, convictos de quem o Senhor é em nossas vidas. O Senhor é a nossa esperança. Não existe, enquanto o mundo, Senhor, está lá fora, esperando outras coisas, Senhor. Ó Deus, esperando um momento de festa para se alimentar daquilo, para dizer que aquilo realmente que é a verdadeira alegria. Nós nos mantemos, Senhor, cada vez mais convictos de que o Senhor é a nossa verdadeira alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, Senhor. Nós não precisamos viver de roupas coloridas, Senhor, saindo de um lugar, Senhor, pulando o tempo todo para viver essa alegria. Nós já temos essa alegria em Ti. E nós queremos cada dia mais mostrar para o mundo a verdadeira alegria. Nós queremos isso para as nossas vidas. Então, Senhor, levanta o Teu povo, Senhor, nesse tempo. Um povo forte, um povo alegre. Um povo, Senhor, que mesmo independente das circunstâncias, um povo que crê em Ti. Um povo que confessa, Senhor, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o nosso Deus. Só o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que é fiel para cumprir, que é o nosso Deus, Senhor, o Deus da nossa esperança. Deus, obrigada, Senhor, por nos marcar nesse tempo. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, porque enquanto, Senhor, um povo, Senhor, está vulnerável lá nessa festa, nós estamos aqui, Senhor, firmados em Ti, Senhor. Ó Deus, o Senhor nos esconde debaixo das Tuas asas. O Senhor tem nos prometido, Senhor, a vivermos cada dia mais debaixo, Senhor, das Tuas asas, Senhor, em proteção, Senhor. E isso o inimigo tem raiva, porque nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo onde muitos já perderam as suas esperanças, onde muitos já desistiram das suas próprias vidas, Senhor. Estamos aqui firmados, Senhor. Nos alegramos em Ti, Senhor. Nos mantendo, Senhor, firmados a nossa fé em Ti, Senhor. Nós queremos sim, todos os dias, declarar isso. Em nome de Jesus, levante suas mãos e diga assim: Senhor, o Senhor é o Deus que promete. O Senhor é o Deus que fez a promessa e há de cumprir. Não por nós mesmos, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor mantém a Tua fidelidade. O Senhor é a própria palavra. O Senhor é fiel, Senhor. E nós queremos Te louvar, Te agradecer em todo o tempo pelas maravilhas da Tua palavra, Senhor. Nós conhecemos, Senhor, cada uma delas, porque nós sabemos que o Senhor é a própria revelação da palavra. Quando nós estamos tristes, o Senhor é a alegria das nossas vidas. Quando nós perdemos a nossa esperança, o Senhor nos faz confessar que o Senhor é a nossa esperança, Senhor. Quando nós estamos desanimados, o Senhor nos levanta. O Senhor nos faz crer cada dia mais que o Senhor é fiel para cumprir todas as coisas. E é isso que nós queremos nos apegar nesse tempo. E é isso que nós cremos a cada dia, em nome do Senhor Jesus.